A Bíblia é interessante, olha como a Bíblia é linda, 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 linda. Acompanhe comigo aqui Isaías capítulo 55, versículo 1. Aqui, olha. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Você sabe o que significa as águas? Vamos estudar o que significa as águas. Preste atenção para você ver, olha. Abra sua Bíblia em João. Em João. O que significa isso, vinde às águas? Nós podemos e devemos beber das águas hoje? Sem as águas não poderemos ser salvos, sabia? Vamos ver o que a Bíblia queria dizer com esse texto. João capítulo 4, abra sim a Bíblia. Ó. Quando a gente está falando ao mesmo tempo e abrindo a Bíblia, enquanto uma dificuldadezinha ainda. João 4, versículo... Abra assim, olha. João 4, versículo 9. A conversa de Cristo com a mulher samaritana. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhes Cristo. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 13. Afirmou Cristo: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa que está em Isaías e agora Cristo torna a repetir essa água em João capítulo 4, gente? Né? João capítulo 4. Vamos voltar em... Volta assim em João. Vai para João 7, ele vai repetir novamente sobre essa água. João 7, João 7, 37. Vamos ler lá que água é essa. No último dia, o grande dia da festa, levantando-se Cristo exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não tem como alguém ousar sonhar falar que está fora do contexto. O contexto da água é o mesmo, né? Nós podemos ver a água viva de Gênesis ao Apocalipse no mesmo contexto. Isso ele diz com respeito ao... foi revelado aqui, olha. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Cristo não havia sido ainda glorificado. Então você sabe quem é que dá a água, você sabe agora quem é a água. Na verdade, Cristo dá o Espírito e a água, na verdade, é o Espírito que o próprio Cristo dá. Mas como você pode provar? João 20, verso 22. Abra assim sua Bíblia. João 20, versículo 22. Abra assim. João 20, versículo 21. Diz assim: Disse-lhes, pois, Cristo outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo estava em Mateus 7, 39. Cristo não tinha sido glorificado. Ele não podia dar o Espírito Santo. Aqui em Mateus 20, em João 20, aliás, em João 7, ele não podia dar o Espírito. Em João 20, eles estavam trancados e ele passou pelas trancas ele passou pelas paredes, ele entrou no recinto com tudo trancado. Cristo já havia sido glorificado. Sabe o que Cristo fez? E eles
ficaram assustados, mas ele falou assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Aí ele disse assim, olha, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, Cristo falou que se eles retiverem os pecados das pessoas, esses pecados não seriam perdoados. Que coisa interessante. Vamos estudar Êxodo 20. Voltem em Êxodo 20 para a gente tentar entender por que os apóstolos tinham o poder de não perdoar pecados. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos estudar logo mais. Êxodo 23, versículo 20 e 21. Eis que envio o anjo, o Pai falando, eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O anjo do concerto, que ia na coluna de nuvem de dia e de noite, que era o próprio Cristo, ou Miguel, para quem conhece, né, de profecia, era o anjo do concerto de Malaquias, era Miguel, é o próprio Cristo. Se rebelasse contra ele, não tinha perdão. Que coisa interessante. Agora vamos ver novamente Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Mateus 12, 32, onde não há perdão para algumas pessoas. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, entenderam agora? Ele que antes de ser glorificado, muitos dos sacerdotes, no livro Desejado de Todas as Nações, muitos dos sacerdotes que até alguns blasfemaram contra Cristo, na condição de Filho do Homem, sem ele estar glorificado, foram perdoados. Se ele é isso, perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito do Pai, ou contra o Espírito de Cristo, ou contra Cristo glorificado, ou contra os apóstolos cheios do Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ah, irmão, agora eu estou entendendo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. É isso? Você não entendeu ainda não? Vamos em João capítulo 4. Volta em João capítulo 4. Nós já começamos a estudar. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 24. Agora nós vamos continuar na conversa da mulher com o próprio Cristo. Ele fala assim, Deus é Espírito. Entendeu agora? Quem é o Espírito? Deus é Espírito. É por isso que Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não o Deus Espírito, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você começa a entender agora? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando você volta aqui, volta aqui comigo aqui, ó. Timóteo, volta em Timóteo aqui, ó. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentida coceira nos ouvidos. Isso aqui é os adventistas do sétimo dia. Hoje eles estão fugindo de Bíblia, de Espírito de Profecia, correndo do que eles chamam de dissidentes. Na verdade, a pessoa está com a Bíblia, está com o Espírito de Profecia. Estão correndo. Medo de Bíblia e de Espírito de Profecia. Eu nunca imaginei que o povo da Bíblia iria ter medo de Bíblia. Mas é verdade. É verdade. É a pura verdade. Abra sua Bíblia em João 2, versículo 4, que eu tenho uma
1 João 2, verso 4. Eu vou ler isso aqui para os adventistas do sétimo dia. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu nunca imaginei que eu ia ler esse texto para os adventistas do sétimo dia. Aquele que diz, eu conheço os seus mandamentos e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Abra assim sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 1. Abra assim, Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vocês entenderam? Não terás outros deuses diante de mim. Que o Pai Celestial te abençoe. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.